pensa 1 ano na formação de uma menina que tem 5 anos, é boa parte da vida dela. Então, na escola com 3, ela fez 1 ano normal, assim, é difícil. E tá foda, né, cara? Mas, bom, a gente teve esse lance aí ultimamente dos caras indo pra praia, fazendo praia um monte de coisa aí. Praia pode, igreja pode, a escola não pode ainda. Tá. Mas essa é a decisão, né? Então, mas aí, o que eu queria saber, você viu se a curva de infectados mudou com essa galera cagando aí? Não dá pra ver ainda, porque demora. Eu tenho uns estudos, depois a gente pode falar disso. Eu comecei a estudar isso, fui xingado pra cacete. O Intercept fez matéria comigo. Isso não é meu só, tá? Eu com mais 6 pesquisadores, professores da USP, médicos, né? Mas a maioria era médico. Tinha um estatístico, enfim. E aí a gente faz tenta ver as curvas. O problema é que os dados estão sumindo com os dados. Estão sumindo. Inclusive o Dória foi na Jovem Pan, eu perguntei para ele, não respondeu, falou que ia mandar, não mandou. E mandou outra coisa, né? Os dados pela assessoria. E falou lá, foi reclamar de mim, falou que eu fui duro disso. Porque a gente precisa de dados para fazer estudo. Não tem mágica, eu não sou mágica, eu não sou mãe de santo, eu não tenho intuição. Eu uso mecanismos, ferramentas estatísticas para prever coisas, usando o que tem publicado, o que já andou, o que não andou, valeu, Monark. E aí... Mas espera, o que você pediu para ele foram os dados da curva de infectados e tal? Isso eu calculo. O que eu precisaria saber, por exemplo, uma coisa fundamental. Se você pega os dados de São Paulo, ele fala assim, hoje estão com tantos internados e tantos % de ocupação. Amanhã tem tantos internados e tanto % de ocupação. Aí eu faço a regra de 3, de um dia para o outro aparece 200, 300 leitos. No outro dia some 100 leitos. Aí, 200 leitos é um hospital gigante, entendeu? Porque eu tô falando de leitos de UTI adulta. Aí o que eu pedi? Eu falei, pra assessoria dele, né? Falei, eu preciso de leitos de UTI adulto, quantos estão ocupados com Covid e quantos estão sem Covid. E eu queria pré-pandemia. Porque você fala, tá 70% de ocupação. Tá bom, mas não é 0. O SUS antes da pandemia não era 0. Então... E eles não têm. Isso é lei de transparência. Não é um favor, no meu entendimento, o governo mandar dados. A gente está fazendo tudo, eu estou respeitando, cheguei aqui de máscara, estou respeitando, eu já tive Covid, mas eu tenho uma consciência social, que eu vou andar de máscara, porque... Enfim. Mas eles nos devem os dados, porque a ideia da quarentena não é que é cura para a pandemia, ninguém falou isso. A ideia é você não superlotar o hospital. Eu fiz um estudo disso e a gente mostrou que Manaus, né, Amazonas, infelizmente, estouraria o sistema público e São Paulo não, e é o que está acontecendo. E para tomar as decisões, tem que ser baseado em dados. Você está mexendo com as vidas das pessoas. As crianças, eu nem posso dizer que está certo ou errado voltar às aulas. O que eu cobro é assim, me dá o fundamento que você tomou essa medida, que é isso. Fizeram um rodízio lá, você lembra do rodízio maluco? Dia sim, dia não. Não, puta loucura. Eu perguntei pro prefeito, que foi no Pânico também, o Covas, eu perguntei, mas baseado em que você achou que deixando metade dos dias carros pares e metade dias ímpares ia melhorar? Porque, em tese, as pessoas vão para o transporte público, vão se aglomerar mais. E foi o que aconteceu. Mas, assim... Você não pode... difícil de você... Não precisa nem ser muito inteligente. Mas a questão, eu nem acho que é maldade, mas a questão é baseada em quê, pô? Você tá mexendo a... Não, porra, é baseado em plataforma política, porra. É do outro lado, tá errado. Por isso que tá desconfortável pra você. É plataforma política pra ele, caralho. Tá fazendo alguma coisa pra controlar a pandemia e o caralho. E aí todos os prefeitos falam, né, de dados, de transparência... E eu não sou ligado a partido nenhum. Eu acho que seja Bolsonaro, tem várias críticas e tem que criticar. E eu tenho liberdade de expressão. Eu não sou obrigado. Ser isentão, eu não sou isentão. Eu tenho a minha opinião. Mas tem coisas que eu não sei. Veio o ministro da Saúde lá no Pânico e falou um monte de coisa que parecia tá ok. Depois a BBC falou que era mentira o que ele falou. Eu não sei, porque eu não sou especialista em ambiente. Ministro da Saúde não, ministro do Meio Ambiente, de queimadas. Mas o que eu acho que é um direito meu como cidadão, eu pago todos os meus impostos, eu quero saber por que estão tomando essas decisões. É baseado em quê?
Tá alto, a ocupação de 70% é alto, eu não sei quanto era antes. E eu vejo que existe um jogo político. E aí não é uma crítica ao Dória ou ao Covas, eu acho que a todos. Eles são reféns desse jogo. Virou todo mundo refém dessa parada. Eu concordo com você. Eu acho que a gente entrou em pânico, a sociedade como um todo. A gente se deparou com um desafio que nunca antes foi visto. Sim. E aí falou, mano, como que a gente lida com isso? Aí todo mundo falou, essa é a solução. Aí todos os poderes políticos se comprometeram com essa solução. E aí, com o tempo, a gente viu que a solução que todo mundo estava comprometido não era realmente uma solução. E agora, para você reverter todo esse capital político que foi investido lá, você não consegue, porque todo mundo que investiu não quer voltar atrás, porque investiu a porra da parada. Não, e se voltar atrás, ela vai perder capital político. Mas a ciência funciona assim, cara. Você não precisa tá certo sempre. Você tenta. Você olha os dados, vê se tem evidência e continua ou não. Sim. Mesmo aqui no Flow, quando vocês programam, você fala, pô, essa pegada, às vezes é intuitivo, mas essa pegada mais formal é mais legal. Mais piada é menos legal. Não sei, mas assim, você não é obrigado, as pessoas não são obrigadas a não mudar de opinião. A serem comprometidas com o erro, né? Porque vira religião. É porque aí é fé. Mas é o que está acontecendo, então, não mas isso eu critico. Não pode ter fé. Você tem que olhar os dados, você faz uma política baseada no que já foi estudado, o que deu certo, o que não deu, e vai mudando. Eu, por exemplo, fiz um estudo, não ganhei nada para isso. O pessoal fala, porque eu ofereci para quem quisesse, muitos governos pediram, não cobrei nada. Alguns falaram, não, não cobrei nada, não ganhei nada, ninguém da equipe ganhou nada. Vem o Intercept e me xinga. E aí, não, porque ele tem interesse financeiro. Qual que é o meu interesse? Vai morrer gente, eu vou ganhar dinheiro pra caralho. Eles acham que é o Gargamel do... Tipo, sou eu e o malvado favorito, porra. Não, a puta burrice. O cara puxou o Gargamel que é a minha referência, né? O Gargamel era muito mal. Ele era muito mal. Ele queria fuder com tudo. Gargamel. Você é um agente da CIA disfarçado, cara. Não, e aí eu ponho no estudo, olha, a gente tá fazendo curto prazo. E o pico deu dia 17, deu mesmo. Porque você sabe quando a gente olha o boletim, isso é pouca gente sabe. Se vocês não me coibissem o computador, eu mostrava, mas depois eu mostro. O que acontece? A gente olha hoje, reporta a morte, mas não é de ontem. Às vezes a gente está reportando hoje uma morte que aconteceu há 10 dias, há 20 dias. O Brasil, às vezes, há 40 dias. Então o pico, até agora, porque pode mudar, foi no dia 17 de maio, que é o que o estudo bateu. E meu estudo falava, mantidas as condições, vai ser isso. Não mantivemos as condições. Então, aí os caras querem, você errou. Mas você vê, né, como que... Pô, então quem falou que ia ter 1 milhão de mortes errou pra caralho. Errou, mas aí não é... O pessoal que falou é um estudo de fora que o cara... Então, olha como é que é as coisas. O cara que replica um estudo de fora, que tá errado, que não tem problema você replicar e nem tá errado, mas ele é mais valorizado... Não tá errado replicar. Não, até a hora que você não sabe que tá errado... Quando era o primeiro estudo que saiu, ninguém sabe nada. Assim, e ser precavido, precaução é bom, né? Sim, e ok. Mas às vezes existe uma cultura de você dar mais ênfase pro cara que tá repercutindo um estudo que nem ele fez e talvez ele nem saiba reproduzir. Tá, beleza, eu te dou os dados, você consegue mostrar a conta? Às vezes não, do que uma equipe que fez. Eu tomei porrada pra cacete, assim... E eu não entendi, eu queria ajudar. Assim, cada um ajuda como pode. Tem gente que vai lá e... Eu acho que a Galisteu, vi outro dia, tava fazendo isso, pegou comida e tá levando, porque as pessoas, numa época, estavam todas em casa. Imagina os caras que vivem de doação, de rua. Cara, cada um ajuda como quer, como a sua cabeça faz. Você pode falar, vou dar a força aqui, vou fazer um merchan de... Cada um faz o que quer, o mundo é livre. E eu fiz um estudo, a gente escreveu um estudo, né? Publicou num repositório, que eles chamam de preprint, porque em pandemia, normalmente você publica um estudo, espera a validação para depois sair. Mas em pandemia, os journals falaram assim, como está em pandemia, publica em preprint, mesmo sem a validação dos pares, para as pessoas verem. E as pessoas julgam ou não. Não é porque não tem revisão dos pares que o estudo ele é entrincheirado. O estudo tem que ser aberto. Você tem que falar o que você usou, a metodologia. E é isso que tem que ser discutido. Não existe assim o estudo bom ou ruim. Você fala, seguindo essa e essa premissa, dá esse resultado. Claro que depois com o passar do tempo,
tem como você falar que não vai morrer 1 milhão. Assim, a gente não vai chegar a 1 milhão. Mas talvez naquele momento... nunca fosse chegar. Acho que o único jeito... Eu achei que não. O único jeito de chegar a 1 milhão seria se a gente tivesse o caso das UTIs lotassem todas, em todo o Brasil, e as pessoas fossem morrer mas você sabia, caos social. Mas você sabia... Pandemia, eu acho que... eu não sabia, não tinha como saber isso. Então, mas você tem números de UTI, né? Por exemplo, o que a gente fez, o que eu falei, casos é furado. Porque tem gente... Porque os caras falavam assim, não vai pro hospital, só vai se estiver morrendo no começo. Aí depois o cara vai porque é bom cuidar no começo. Falei, é uma zona, a gente testa pouco. Falei, eu vou olhar número de mortes e leitos de hospital. Eu me baseei nisso, né? Eu não, a equipe, né? Porque eu falo, parece que eu fiz tudo sozinho, é um pouco ruim. É a equipe. Depois eu mando o link, quem quiser. Tá lá também no... Quem tava na sua equipe? Dá um crédito pros caras. Tá